Hoje eu quero falar sobre o tema de branding. Eu percebo que tem muito empresário que sabe o que é branding, ele entende o que é, mas ele não dá a devida importância, ou até mesmo ele não sabe o que de fato é o branding. Então eu resolvi explicar um pouquinho também o que é branding, mostrar como que ele tem essa ligação com o posicionamento, como que eles andam juntos, e também dar uma explicação rápida, básica, de como você pode aplicar e construir da melhor maneira o branding para sua marca. E aí vamos começar falando exatamente o que é o branding. Branding é marca. Então branding significa a construção dessa marca. É como que a gente vai passar essa percepção para as outras pessoas. Para quem assistiu o meu vídeo que eu falo sobre posicionamento, eu também falo sobre isso, a percepção que as pessoas têm da sua marca. E quando a gente não consegue transparecer da melhor maneira possível o nosso branding, o nosso posicionamento, a gente acaba atraindo públicos errados e a gente também acaba fazendo uma incongruência na nossa comunicação. A gente não consegue comunicar da melhor forma possível. Então é muito bom a gente ter claro o que é cada coisa e como cada coisa pode ser construída. E aí, trazendo um pouquinho ali do que os autores falam, né, sobre branding, eu trouxe duas frases que dois autores importantes falam. Um é o Martin Neumeyer, em que ele fala que marca não é o que você diz que ela é o que as pessoas dizem que ela é. E aí, reforçando essa frase, Jeff Bezos também, ele fala que a sua marca é o que as pessoas falam quando você não está na sala. Ou seja, não adianta você ter um logo muito bonito, você ter um slogan muito bom, quando isso não casa com o seu posicionamento. Ou quando a percepção que as pessoas têm são totalmente diferentes desse slogan que você montou, que você caracterizou. Então, por isso que eu falo que posicionamento e branding, eles são duas coisas que precisam andar juntos. O posicionamento precisa do branding e o branding precisa do posicionamento. E aí, mais uma vez, reforçando que muitos empresários, muitos empreendedores, eles não sabem exatamente o que é branding, porque muita gente pensa que é a identidade visual de uma marca, né? São as cores, o logotipo, a escrita. Então eles pensam que branding é somente isso. Quando na verdade branding é muito além disso. Você precisa de estudo, você precisa entender o seu público-alvo. E para entender o seu público-alvo, você precisa entender o seu posicionamento, deixar muito claro o seu posicionamento. Então não é só você dizer as cores são verde, amarelo e a nossa logo é essa aqui, que tem as cores verde e amarelo também, e a gente vai fazer tudo verde e amarelo e pronto, esse é o nosso branding. Não, a identidade visual, ela é uma parte do branding, mas ela não é ele por inteiro. E aí, o que seria esse por inteiro? Qual que é a profundidade desse branding em uma marca? E ele é justamente o que você constrói no dia a dia. Então é no seu tom de voz, no atendimento, nas campanhas, nos conteúdos, nos produtos, nas experiências. Tudo isso junto, ele molda a percepção da sua marca na cabeça das pessoas. Então vocês percebem que não é só a gente criar uma identidade visual, não é só a gente também ter só um atendimento e não ter identidade visual. A gente precisa de todos esses pontos para criar o branding, para que essa percepção seja exatamente a percepção que a gente quer que as pessoas tenham da nossa marca. E aí, quando eu falo que os dois, posicionamento e branding, eles são complementares, é justamente porque o posicionamento, explicando assim de uma forma rápida, sucinta, ele é a parte estratégica. Então, o posicionamento é aquela parte que ele pensa o que ele quer ser. Sabe quando você fala assim, eu sou uma pessoa pontual, eu sou uma pessoa discreta, então você está na parte estratégica, fazendo o seu posicionamento. Você quer que as pessoas vejam que você é discreta, que você é pontual. Mas aí, quando as pessoas te conhecem, quando você chega em algum lugar, você fala alto, você é espalhafatosa, você chega atrasada. Então, o seu posicionamento não está casando com o seu branding. Percebe que a forma estratégica que você bolou ali do seu posicionamento não tem nada a ver com a sua ação, com o que você está fazendo? E aí entra o branding. Ele é a parte operacional, é aquela parte mão na massa. Então você cria o posicionamento, você fala, opa, eu quero ser isso aqui. Então eu preciso construir características que passem o que eu quero ser. Então se eu quero ser uma pessoa discreta, eu quero ser uma pessoa pontual, preciso chegar no horário, eu preciso falar num tom de voz mais sereno, eu preciso ter os meus movimentos um pouco mais tranquilos para que eu consiga, de fato, agir
de acordo com o meu posicionamento. Então essa forma é uma forma muito simples da gente entender que o branding é aquela parte ali de construção. É a parte que a gente vai mostrar para as pessoas. A gente precisa mostrar isso através de comunicação, através de logotipo, de cores. E o posicionamento é aquela parte em que a gente vai dizer quem a gente quer ser. É justamente a parte estratégica ali de uma empresa. E é exatamente como a gente quer se diferenciar do nosso concorrente. Como a gente quer que as pessoas vejam por que a gente tem que ser escolhido pelas pessoas. E aí eu sempre gosto de trazer 3 perguntas para que a gente entenda muito bem qual que é o nosso posicionamento, para a gente conseguir começar a se posicionar, a se diferenciar no mercado, para depois a gente vir com a parte de branding. Então essas 3 perguntas são: qual a promessa que a sua marca faz? 2, por qual motivo ela é escolhida? E 3, por que escolher você e não seu concorrente? Então essas 3 perguntas você deve fazer e responder elas para que você consiga começar a entender qual o seu posicionamento de fato dentro do mercado. E quando você começa a entender o seu posicionamento, aí você começa a realizar o seu branding. E aí eu sempre gosto de falar que o branding sem o posicionamento, ele é uma comunicação muito bonita, mas é uma comunicação vazia. Imagine que você comece a fazer um tipo de atendimento, você começa a fazer um tipo de identidade visual, só que você não tem um posicionamento claro, você não sabe o seu público-alvo. Então você está tendo uma comunicação ali que você não está sabendo para quem se comunicar. E o posicionamento sem o branding é aquela estratégia que nunca chega no público. Sabe quando você tem uma ideia, você fala, caramba, essa ideia tá na minha cabeça, eu tenho muita certeza do que ela é, eu tenho certeza do que eu quero, só que eu não consigo falar isso para as pessoas. Ou seja, você tem tudo prontinho ali, mas você não consegue mostrar para as pessoas, então as pessoas não conseguem perceber o que você tá pensando. Por isso que eles dois devem andar juntos, para que um comunique de acordo com o outro. E aí dentro dessa questão de brand, de posicionamento, entra uma outra questão, que é justamente essa questão de rede social, de mundo online que a gente tá vivendo, que é o crowd culture. Nada mais é do que uma cultura online, são as criações de cultura. As pessoas na rede social, blogs e tudo mais, elas têm muito poder de fala. Então as pessoas conseguem dar mais opiniões, elas conseguem falar mais, pedir mais o que elas querem. E aí elas se organizam em torno de ideias, culturas, estilos de vida, causas, comportamentos. Então, essas comunidades, elas se conversam entre si e elas determinam as tendências, os estilos de vida. E aí você como empresa, como uma marca, se você quer construir esse branding, né, forte, você precisa escutar o que essas comunidades estão falando. E aí a gente tem empresas grandes que escutaram, e aí elas conseguiram virar marcas memoráveis porque também escutaram essas comunidades, que é Dove, Netflix, Nike. Então eles se comunicaram com pautas reais dessas comunidades. Eles respeitaram o discurso, eles fizeram parte. Então com tudo isso, fazendo essa escutativa, estando ali junto com essas pessoas que fazem, que criam essas tendências e esses estilos de vida, eles conseguiram então fazer com que as marcas ficassem mais memoráveis. Então quando a gente fala também de crescimento de marca e posicionamento, um brand, a gente também precisa muito lembrar desse crowd culture, que é justamente isso, essas comunidades engajadas. E aí eu quis trazer da maneira mais simples possível para que vocês consigam entender de fato o que é branding. Eu até estava assistindo um vídeo que aí o Joel J, ele perguntava para um convidado dele que é referência em branding. Então ele perguntou assim para ele: o que você falaria para minha avó para explicar o branding? E aí eu vendo esse vídeo dele, ele falou uma forma tão técnica que nem eu conseguiria entender direito o que ele estava dizendo, o que era um brand. E aí eu fiquei pensando como eu poderia trazer isso da forma mais clara possível para que vocês entendam agora exatamente o que é branding. E eu acho que trazendo que branding é a parte de mão na massa, é aquela parte operacional em que você precisa colocar para as pessoas o que você realmente quer, qual a percepção de marca que você quer, e trabalhando isso junto com o posicionamento, fica mais claro, você consegue entender bem o que a sua marca precisa. E aí, a gente tem agora esse conceito de que é branding, o que é posicionamento, que eles precisam andar juntos, mas agora a gente precisa entender como fazer isso na nossa marca. Então, quando eu vou fazer uma construção de marca, quando a gente vai fazer ali um reposicionamento, como que a gente faz esse reposicionamento, essa construção? E aí eu quis trazer um exemplo com vocês, bem simples, bem básico, para que vocês consigam entender, para quem está começando ou para quem começou, mas está ali ainda
né, subindo degrau por degrau, ainda tentando entender como agir nesse mundo imenso de redes sociais, de branding, de marketing, que são muitas palavras também difíceis, que é difícil a gente acompanhar. Então eu resolvi trazer um exemplo claro pra gente montar aqui juntos uma empresa, digamos assim, para que você consiga levar isso também para sua marca. Então vou pegar meu notebook para que a gente vá fazendo isso juntos. E aí, digamos, eu gosto muito de falar dessa parte ali de vida fitness saudável, então eu pensei, bom, vamos criar juntos uma empresa de alimentação saudável. E aí eu dei o nome para essa empresa de Green Food. Nome bem básico, né? Porque é só pra gente colocar aqui como exemplo. E aí, o que é essa empresa? Ela é uma empresa de marmitas naturais e saborosas vendidas online. Então, a pessoa entra lá no site e aí ela consegue ver as opções de marmita saudável para ela comprar. E ela pode comprar ou diariamente, ou ela pode comprar pro mês inteiro. E aí, a gente pode pensar nas formas de experiência que a pessoa pode ter durante a compra também. E aí eu pensei num público-alvo. Geralmente, quem se preocupa muito em alimentação saudável, em cuidar da saúde mesmo no meio da correria, mesmo no meio do caos, geralmente são as mulheres. Então eu coloquei que o público-alvo seriam mulheres ali de 25 a 45 anos, profissionais, com a rotina corrida e que querem comer bem sem perder tempo. Então são mulheres que estão ali, ó, na loucura do trabalho, da vida, do dia a dia, de cuidar de filho, esposo e tudo mais. E aí ela precisa se alimentar bem, e aí ela encontra isso na nossa marca. E para que a gente comece a entender a questão de posicionamento, porque marmita, tem muita empresa que vende marmita. Então, ela é mais uma ali vendendo marmita. Qual o posicionamento que ela precisa estar através do público que ela quer atingir? Ela não quer atingir todos os públicos, ela não quer pegar o público ali que não está preocupado em alimentação saudável, ela quer aquele tipo de público, mulheres que se preocupam com alimentação saudável. Então ela já escolheu o público-alvo dela, agora ela vai direcionar o posicionamento dela. E o posicionamento dela vai ser justamente esse. É uma marca que entrega bem-estar, praticidade, então não é só uma marca de marmita, ela não vende apenas marmita, ela vende ali a praticidade, ela vende a saúde, ela vende uma marmita com ingredientes naturais, então ela se posicionou para aquele público. E aí a gente pode usar até como um slogan de que é uma comida saudável para a rotina real. E aí quando a gente fala em promessa de marca, quais são os valores que essa marca vai passar? O que ela realmente quer de fato impactar na sociedade. Então, não é só comida, é o alívio de saber que você está cuidando de si mesma, mesmo com a agenda cheia. Então, ela pode trabalhar com isso, vários conteúdos, por exemplo. Então, a gente já sabe o nosso posicionamento, a gente já sabe o nosso público-alvo, a gente precisa determinar o tom de voz. E aí, pensando em uma empresa saudável, pensando em uma empresa que se preocupa com as mulheres, qual o tom de voz que a gente deve usar? Autoritário? Não. A gente deve usar um tom de voz mais rústico? Também não. A gente tem que usar um tom de voz leve, humano, tranquilo, simples, sereno. Então esse é o tom de voz que a nossa marca vai passar. Todas as ações, desde o atendimento até o conteúdo criado, as campanhas de marketing, tudo isso a gente sempre vai usar esse tom de voz para que a gente sempre passe a mesma percepção para as pessoas. E quando a gente está construindo também marca, quando a gente vai fazer essa parte de construção, é importante a gente saber se essa marca fosse uma pessoa, quem que ela seria, como ela seria. E aí a gente pode pensar que essa marca, se fosse uma pessoa, seria uma amiga. Sabe aquela amiga que se preocupa com você quando você está fazendo dieta, ela fala, não amiga, então vamos ali no restaurante comer salada, ao invés de te chamar para comer hambúrguer. Então ela seria uma amiga que entende a sua correria e entende também o seu objetivo. E aí percebe que a gente já começou a construir o branding, a gente passou pelo posicionamento, e aí a gente começou a construir o branding, e só agora é que a gente vai chegar na parte de identidade visual, na parte de logo. Por quê? Porque a gente precisava entender primeiro o que a gente queria, como seria essa marca, para depois a gente começar a trazer ali a identidade visual para ela. E aí, pensando em alimentação saudável, o próprio nome já diz green, a gente pensa muito nas cores pastéis ali, né? A gente pensa em cor verde, a gente pensa numa cor pastel azul, uma cor laranja. E aí a gente vai pensar no verde para essa empresa, até para casar com o nome.
Uma tipografia leve, então todas as campanhas, os conteúdos que a gente vai fazer, a gente sempre vai usar uma tipografia leve para justamente bater de acordo com o tom de voz da marca, bater de acordo com o que a marca é, com o público-alvo dela. Então, sempre pensando em todos esses pontos. E aí, depois que a gente criou tudo isso, uma estética leve, logo, fontes, a gente já sabe o nosso público-alvo, agora que a gente começa a criar conteúdo. Então, depois que a gente fez todo esse passo a passo, é que a gente vai pensar nos conteúdos que a gente vai fazer. Porque esses conteúdos também, eles vão ser, assim, necessários pra gente passar a nossa percepção de marca. Pra gente mostrar exatamente qual é o nosso posicionamento, como que a gente quer que as pessoas enxerguem a gente. Então, esse momento, depois que você fez toda essa parte, é que você vai começar a pensar no seu calendário editorial, começar a pensar na construção de conteúdos para as redes sociais. E aí, depois que a gente pensar nessa construção de conteúdo, é que entra a parte de gestão de tráfego. Eu falo isso também pra gente perceber que muitas empresas chegam e falam: eu queria fazer gestão de tráfego. Tá, mas calma, vamos entender primeiro como tá a sua marca, vamos entender primeiro qual o branding, qual o posicionamento, para depois a gente partir para gestão de tráfego. Porque se a empresa chega para mim e fala: vamos fazer gestão de tráfego, e eu falo: vamos fazer, e eu não entendo, eu não sei exatamente o que ela quer, como ela quer se posicionar, eu vou fazer essa empresa perder dinheiro na gestão de tráfego. Porque ela vai comunicar uma coisa que nem ela sabe exatamente o que é. Então isso é bom também para que vocês entendam que o conteúdo, gestão de tráfego, ele é uma pontinha do iceberg. Antes disso, a gente tem estudo, posicionamento, a gente tem branding, análise de comportamento, escutativa, a gente tem pesquisa de mercado. São tantas ações que são feitas antes da criação de conteúdo para que a gente consiga passar essa percepção para as pessoas, mas é isso que torna a marca coerente, consistente e também desejada. E abrindo um gancho também sobre essa questão de percepção, antes de fazer esse vídeo, eu tava vendo um conteúdo, a pessoa tava falando dos filmes de Hollywood, que tá em crise e tudo mais. E aí, o que ela tava falando nesse vídeo? Que a gente teve um filme, que inclusive eu li o livro antes de assistir o filme, que é o filme Assim que Acaba. Pra quem não sabe, esse filme, ele é de um livro, e aí as pessoas achavam que era um filme de romance. Então, uma comédia romântica e tudo mais, mas aí no decorrer do livro, né, a gente percebe que não, que fala sobre abuso, que fala sobre agressão. Então é um filme ali um pouco mais drama. E aí teve muita repercussão esse filme, principalmente por briga entre atores, diretores, mas isso não entra no caso. E aí tem um outro filme que vai sair agora também, que é com Pedro Pascal, com a Dakota e... eu esqueci o nome do outro ator. É um filme que ele vai sair agora em julho, ele já saiu nos Estados Unidos, e aí também, assim que ele saiu nos Estados Unidos, as pessoas também começaram a falar sobre isso. Porque deu uma incongruência ali na comunicação, um ruído na comunicação. Eles se posicionaram como comédia romântica, mas agora que o filme saiu, eles perceberam que se trata de um drama, assim como foi com outro filme. Então, percebe que quando a gente tem esse ruído na comunicação, que a gente se posiciona de uma forma e entrega outra coisa, as pessoas percebem e aí elas ficam sem entender e acaba perdendo a confiança na marca também. Porque elas não sabem de fato o que você vai entregar se quando você se posiciona de uma forma e aí quando você entrega de outra. Então, isso também é importante. Eu quis trazer esse exemplo que eu acabei de ver antes de vir gravar, para que vocês entendam exatamente isso. Essa diferença entre posicionamento e branding, que eles precisam andar juntos o tempo inteiro. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender exatamente o que é branding, o que é posicionamento, para que vocês entendam, olhe para sua marca, veja se o seu posicionamento está indo de acordo com o branding ou vice-versa, para ver se o que você quer passar realmente está sendo passado através dos seus conteúdos nas redes sociais, através do seu atendimento, das suas ações, dos seus produtos. Na hora de analisar isso, é importante a gente analisar todas as esferas, porque às vezes a gente tem na cabeça ali, eu vou até dar um exemplo besta aqui, mas sabe quando a gente pensa em uma roupa, a gente pensa: nossa, hoje eu tenho uma festa pra ir, eu vou colocar tal roupa com tal sapato. E aí quando você coloca tal roupa com tal sapato, ela não cai bem, ela não flui. Então você precisa entender todos os lados, você precisa saber se o que você tá pensando, você tá fazendo do jeito que você tá pensando, ou se tá havendo esse ruído de comunicação. Faz as 3 perguntinhas que eu trouxe no vídeo também sobre o posicionamento, para ver se você está se posicionando de forma clara, se você está se posicionando exatamente para o público que você quer, se o branding tá conseguindo trazer essa percepção de valor da sua marca. Então é importante vocês assistirem esse vídeo, entenderem exatamente o que é cada ponto, rever, olhar para dentro da sua marca,
como consumidor também, para entender os gargalos e os pontos que você pode mexer ali para trazer a percepção da melhor maneira e para que você se torne uma marca memorável também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever, para receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!